E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho abordar aqui um assunto bastante interessante, bastante legal aí, principalmente para quem quer ingressar nesta área e está com dúvida. E a questão é, qual placa de vídeo você deve comprar? Então galera, existem várias coisas que você deve se atentar antes de comprar uma placa de vídeo. Tá? De repente você vai comprar uma placa de vídeo somente para dar vídeo, porque a sua saída VGA deu algum problema e você só vai colocar uma plaquinha bem simples só para dar vídeo e nada mais. Ou você está pretendendo adquirir uma primeira placa de vídeo para o seu computador, ou você quer fazer um upgrade, né? Você já tem uma placa de vídeo, mas quer outra um pouco melhor, entre outras questões. Então assim, eu separei alguns tópicos onde eu acho que é muito importante você se atentar antes de comprar. Então o primeiro tópico seria quanto aos conectores, não só da placa de vídeo, mas também do seu monitor. Tá? Então hoje, né, pessoal, atualmente aí, todas as placas de vídeo por padrão já vem com o conector HDMI, tá? Que é um conector já tem um bom tempo aí já no mercado e ele hoje se tornou um conector padrão. Então geralmente nós temos aí o HDMI, o DisplayPort, temos o VGA, que é mais antigo, e o DVI. São os quatro principais conectores. Porém, outra coisa que você deve também se preocupar é quais são os conectores do seu monitor. Porque de repente você pode comprar uma placa de vídeo um pouco mais avançada, que tem aí de repente um conector HDMI e um DisplayPort, e aí você vai lá no seu monitor e ele tem um DVI e um VGA. Obviamente que as tecnologias aí não vão bater, tá? Você não vai ter a totalidade de qualidade gráfica que a placa de vídeo dispõe para o seu monitor, porque ele tem conectores mais antigos. Então aí você vai acabar comprando adaptadores, mas isso não significa que esse adaptador vai transformar o seu monitor, né, com o diferencial do HDMI, que já é extrair aí o áudio e vídeo da sua placa de vídeo. Então tem que tomar muita atenção com isso, tá? Vai comprar uma placa de vídeo, primeiro ponto, verifique o seu monitor, qual que é o conector que ele tem e qual é o conector que você vai ligar à placa de vídeo que você pretende comprar. Bom, segundo lugar, pessoal, ainda também relacionado aí ao monitor e à sua placa de vídeo, é a resolução. A resolução é bastante importante também na hora de adquirir. Vamos supor que você tem um monitor aí com resolução de 4K. Então de nada adianta se você comprar uma placa de vídeo que vai conseguir reproduzir resoluções, por exemplo, em Full HD. Então se você quiser que ela transmita um 4K, provavelmente ela não vai conseguir, não vai se adequar ao 4K do seu monitor. Então você tem um monitor com uma resolução muito grande que a sua placa de vídeo não irá suportar. Então é outro fator também que você deve se atentar. E vice-versa também, de repente você tem uma placa de vídeo que consegue uma resolução de 4K, porém o seu monitor é lá um HD 720p ou um Full HD que é o 1080p. Então aí não vai ficar legal, não vai ficar compatível. Assim também como a taxa de atualização do seu monitor. Se ele é 60 Hz, se ele é 144 Hz ou mais, porque isso também vai fazer diferença, principalmente se você pretende comprar uma placa de vídeo com a finalidade para jogos. Então de repente você tem jogos ali que você consegue extrair um bom FPS, você tem ali por exemplo jogando um CSGO, que é um jogo bastante competitivo, acima de 100 quadros por segundo, sendo que o seu monitor é de 60 Hz. Claro que você vai ter uma fluidez muito maior, né, no jogo, tendo uma taxa de quadros mais alta, que seria o FPS, porém o seu monitor não dispõe dessa tecnologia. Então se você conseguir também equiparar a taxa de quadros da sua placa de vídeo com o seu monitor, na questão de Hertz, taxa de atualização, também vai ser legal. Então jogar jogos aí acima de 60 FPS, também é legal que você tenha monitores que tenham uma taxa de atualização acima de 60 Hz. Né, como a gente tem hoje em dia no mercado aí, que está cada vez mais difundido, que é os monitores de 144 Hz. Bom, o terceiro ponto com relação à placa de vídeo é o consumo de energia. Sim, você deve muito se atentar a isso. Tá? O consumo de energia, ou seja, o TDP, como a gente costuma falar, que no inglês significa Thermal Design Power.
ou, traduzido para o português, energia térmica do projeto. Essa energia é o quanto que a sua placa de vídeo precisa consumir da sua fonte de alimentação para poder extrair o máximo de potência dela. Então é claro que algumas placas de vídeo requerem uma fonte de alimentação um pouco mais alta. Toda placa de vídeo tem ali na descrição dela, no próprio fabricante vai dizer para você qual que é a fonte mais adequada. Então, se você pretende colocar uma placa de vídeo mais top de linha, mais high-end, né, placas de vídeo que consomem aí acima de 100 watts, 130, 140 watts, então vai requerer que você tenha sim uma fonte de alimentação compatível. Então você precisa comprar uma fonte, por exemplo, de 400 watts, de 500 watts ou ainda maior. Tudo vai depender. E não só da sua placa de vídeo, tá? Também vai depender, você tem sempre que dimensionar todo o seu setup, não só a placa de vídeo, mas também o seu processador, memórias, placa-mãe, quantidade de RGB que você vai colocar, os coolers da sua máquina. Tudo isso tem que ser contabilizado na hora de comprar uma fonte. E a fonte, como eu sempre digo, é a principal peça do seu computador, é a que menos você tem que pensar em economizar, porque é ela que vai ter que suprir a necessidade energética de todos os componentes que você tem conectado à sua placa-mãe. Então pensem muito bem antes de comprar a placa de vídeo na questão também do consumo de energia, que a gente chama de TDP. Outra coisa também relacionada à sua placa de vídeo é o tamanho, né? Quais são as dimensões da placa de vídeo que você vai comprar? Você vai comprar daquelas mais antiguinhas que tinham um tamanho menorzinho ali, sei lá, 10 centímetros, 15 centímetros, ela vai caber no seu gabinete? Ou se você já é um cara que pretende comprar uma placa de vídeo para jogos, uma placa mais robusta, você precisa ter um gabinete que vá conseguir acondicionar essa sua placa de vídeo e ao mesmo tempo um gabinete que consiga ter uma boa refrigeração. Caso contrário, você pode aí ter altas temperaturas. E a gente sabe que a temperatura quanto mais alta, pior é para o seu computador. Não só para a placa de vídeo, mas para todos os componentes. Então uma boa refrigeração, uma boa interface térmica, no caso aí as pastas térmicas e a aplicação correta com a pressão correta da pasta térmica é o que vai fazer que você consiga ter uma redução de temperatura na sua placa de vídeo ou em qualquer outro componente do seu computador. Então saiba dimensionar tudo isso. A questão do tamanho, para você não ter erro, procure por gabinetes gamers que eles já são próprios para condicionar placas de vídeo em tamanhos, em proporções maiores. Bom, um quarto ponto também que vocês devem verificar é a potência gráfica, né? Na verdade, isso aí acho que é o principal ponto quando o cara vai comprar uma placa de vídeo. A potência gráfica dela, o máximo de detalhes, a qualidade de efeito e tudo mais, tá? Então existem placas de vídeo mais antigas que não têm as tecnologias que nós temos hoje. Tá? Por exemplo, se a gente pegar a tecnologia DLSS, a tecnologia Ray Tracing, que já é aí das placas de vídeo da linha RTX, da linha 3000, como a linha 6000 da AMD, entre outras placas, essas daí elas vão sim com certeza te entregar muito mais qualidade gráfica para os seus jogos do que as mais antiguinhas que não dispõem desses recursos. Então sempre verifiquem aí quais são todas as características, todas as especificações que aquela placa de vídeo tem para te oferecer e se vai ser compatível com aquilo que você quer trabalhar. Se você vai jogar, se você vai trabalhar apenas para renderizar vídeos, né, trabalhar com programas aí que fazem modelagem 3D, ou simplesmente só para dar vídeo, tudo depende da sua finalidade na hora de comprar a placa de vídeo. Uma coisa muito importante que vocês devem sempre olhar, tanto da marca, né, da fabricante, que é a Nvidia e a AMD, é o número de núcleos que elas possuem. No caso da Nvidia nós temos aí os chamados núcleos CUDA ou CUDA Cores, e no caso da AMD são os Stream Processors, que nada mais são do que os núcleos. Então quanto mais núcleos vocês tiverem nessas placas de vídeo, melhor vai ser a potência gráfica dela. Outra coisa também que vocês devem se atentar é a quantidade, a densidade de memória. Então nós temos aí atualmente, né, a gente costuma usar para computadores mais antiguinhos, quem não quer gastar muito, placas de vídeo que possuem 1 GB de memória, né, de VRAM na verdade, como a gente chama, que é memória de vídeo, 2 GB, 4, 8, 12, 16, 24 GB, que já pula para a linha RTX novamente. Então a quantidade de gigabytes também é muito importante.
principalmente se você vai usar para jogos. Então qual o jogo que eu pretendo rodar? Porque tem muita gente que compra uma placa de vídeo para um jogo específico ou dois no máximo. E tem uma galera aí que já quer rodar vários jogos. Então se você pretende, por exemplo, só jogar um CSGO, você não precisa investir tão alto numa placa de vídeo. Ele não é tão pesado assim, é um jogo que só requer, né, que a galera precisa mais ali de FPS por se tratar de um jogo competitivo do que qualidade gráfica. Agora, se você já pensa em jogo de mundo aberto, jogo que tem bastante detalhe, você já precisa investir numa placa de vídeo que tem uma boa quantidade de memória, tá, pessoal? Porque a VRAM, sim, ela é muito importante para jogos que requerem muito, como por exemplo o COD Warzone, que é um jogo bastante pesado, que requer muito não só da placa de vídeo, mas também do seu processador, uma boa quantidade de memória RAM e também de VRAM. Então tudo isso tem que ser analisado. Qual o jogo que eu vou jogar e qual placa de vídeo é melhor para te atender a esses jogos. Porque senão você acaba gastando um dinheiro desnecessário e sabemos que nos dias de hoje o preço está absurdo das placas de vídeo, pelo menos na data de hoje. Talvez você esteja escutando esse vídeo lá na frente, onde os preços ou aumentaram ainda mais ou eles deram aí uma caída, tá? Mas hoje, no dia de hoje, infelizmente o preço está absurdo das placas de vídeo, voltou a crescer devido ao dólar e tantas outras coisas, matéria-prima. Então é complicado hoje você escolher uma boa placa de vídeo, ou seja, bom custo-benefício, né, num preço acessível a todos. As placas de vídeo que a galera está comprando muito hoje, né, o que está em alta aí é a GTX 750 Ti ou uma RX 550, mas são placas de entrada, vai rodar jogos leves. Se o cara quiser algo com um pouco mais de performance e desempenho, ele vai ter que colocar a mão no bolso, né, passar dos 2, 3 mil reais para comprar e de repente uma GTX 1650, ou ele vai comprar uma RX 580 de 4 GB, enfim, o preço está cada dia aí mais complicado. Então a gente tem que garimpar bastante na internet e aqui mesmo no canal. Eu já trouxe placas de vídeo aqui do AliExpress para mostrar para vocês, não só placas de vídeo, mas outros componentes também. Outra coisa muito importante também ainda relacionado ao tipo de memória da placa de vídeo. Nós temos lá desde as mais antigas que rodavam ainda com DDR2, depois passamos aí para GDDR3. Nós ainda no dia de hoje, muita gente ainda compra a placa de vídeo GDDR3 com 1 GB de memória, aquilo que eu disse. O cara vai rodar só um CSzinho ali e já está de bom tamanho. Mas se você já pretende iniciar nesse mundo, o que eu recomendo é que você já compre uma GDDR5, que é um pouco mais atual, com uma largura de banda maior, aí pelo menos de 128 bits, porque as mais antigas, por exemplo, como a DDR3, operavam aí em 64 bits. Tinha um clock mais baixo, então ela era um pouco mais lenta. Para jogos mais atuais fica meio complicado. E lembrando que nós também temos aí a GDDR6, que já vem na linha da AMD e também na linha da Nvidia, que seria a RTX, a linha RTX e também a linha da RX 6000. Mas o que eu quero concluir aqui que o tipo da memória também faz muita diferença na hora do seu jogo ou de qualquer outra ação que você vai fazer no seu computador. Temos duas tecnologias, por exemplo, aí, o DLSS, como disse, o Ray Tracing, que são tecnologias que vão melhorar a qualidade gráfica, ele vai aumentar o desempenho, aumentando juntamente o FPS. O Ray Tracing trabalha com uma renderização 3D, onde as imagens ficam muito mais realistas, você tem uma imersão mais legal no jogo, mas não são todas as placas de vídeo que têm essas tecnologias e também não são todos os jogos que têm essa tecnologia. Então isso é um outro fator importante que você deve analisar. Bom, galera, então é isso, tá? Foram esses 4 pontos primordiais que eu quis trazer aqui no vídeo para vocês hoje, que é muito importante que vocês se atentem a isso antes de comprar alguma placa de vídeo. Existe a placa de vídeo para diversos públicos, tem aquele cara que é entusiasta, tem o outro cara que só quer para jogos leves, tem um que é só para dar vídeo, outro que é só para renderizar e etc. Então, tem placa de vídeo para todo e qualquer tipo de público hoje em dia. Infelizmente o que está pegando atualmente é a questão do preço, como eu disse, tem que garimpar muito, tá bom? Bom, se ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a como comprar a sua primeira placa de vídeo, deixa nos comentários aí, que eu posso fazer um outro vídeo mais específico para quem quiser comprar uma placa só para jogo ou só para render. Enfim, deixa nos comentários aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de favoritar, de se inscrever no canal, deixar aquele like. Segue o link aí na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!